A educação à distância no Brasil. Atualmente, a educação à distância é uma das modalidades de ensino em expansão no Brasil. Sua história tem início na década de 20, com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Posteriormente foi criada a Comissão de Cinema e Educação no Rio de Janeiro. Já na década de 30, Roquete Pinto instalou a Rádio Municipal no Rio de Janeiro, quando foi colocada efetivamente em prática a concepção da Rádio Escola no Brasil, criado o Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação pelo governo federal. Na década de 40, criada a Universidade do Ar no Rio de Janeiro, com emissões radiofônicas para a formação de professores leigos. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, em parceria com a Universidade do Ar, disponibilizou conteúdos para a formação em comércio e serviço por meio de 47 emissoras no estado de São Paulo. Na década de 50, no Rio Grande do Norte, especificamente em Natal, iniciaram as transmissões radiofônicas por meio das escolas. Posteriormente, o projeto se estendeu para outros estados. Na década de 60, iniciaram os trabalhos da Comissão para Estudos e Planejamento da Radiodifusão Educativa. O MEC e a CNBB firmaram acordo acerca do movimento de educação de base, que chegou a ter 7.000 escolas radiofônicas no Brasil. Na década de 70, iniciada a instalação da TV educativa no Brasil, além do surgimento do projeto Minerva, transmitindo os cursos de capacitação ginasial em Madureza, produzidos pela FEPLAN e Fundação Padre Anchieta. Mais tarde, em parceria com o MEC Prontel Senafor e Secretarias de Educação, o projeto passou a produzir o curso supletivo de primeiro grau. Nasceu a Associação Brasileira de Teleeducação. A TVE do Ceará iniciou a geração de teleaulas e o Centro de Ensino Técnico de Brasília, CETEB, o planejamento de cursos para capacitação de seus colaboradores. Lançado o telecurso segundo grau pela Fundação Padre Anchieta, TV Cultura de São Paulo e Fundação Roberto Marinho, com programas televisivos, apoiados por fascículos impressos, visando preparar o aluno para os exames supletivos. Década de 80, a CAPES implantou em caráter experimental o pós-grade, pós-graduação tutorial à distância, com o objetivo de capacitar docentes universitários do interior do país. Surgiu o curso por correspondência verso e reverso Educando a Educadora, para capacitar professores da educação básica de jovens e adultos, realizado pelo MEC e Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos, com o apoio da Rede Manchete de Televisão. Já na década de 90, a Fundação Roquete Pinto, em parceria com a Secretaria Nacional de Educação Básica e as Secretarias Estaduais de Educação, implanta o programa de atualização de docentes. O Núcleo de Educação à Distância do Instituto de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, em conjunto com a Universidade do Estado do Mato Grosso, a Secretaria de Estado da Educação, com o apoio da Teleuniversidade do Quebec, criaram o projeto de licenciatura plena em Educação Básica, utilizando o ensino à distância. Regulamentação da educação à distância no Brasil através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394, Introdução dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem AVA e credenciamento oficial das instituições universitárias para oferta de cursos à distância. Nos anos 2000, o Decreto 5622 veio regulamentar o artigo 80 da Lei 9394 sobre a modalidade à distância. A Universidade Aberta do Brasil é lançada para levar educação superior às regiões brasileiras que contam apenas com educação básica. Regulamentação da educação à distância. Somente a partir de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, é que a modalidade de educação à distância passou a obter respaldo legal. O artigo 80 aponta para o uso orgânico dessa modalidade em todos os níveis de ensino. Posteriormente, esse artigo foi regulamentado pelos decretos 2494 e 2561 de 98, revogados em 2 de dezembro de 2005, com a publicação do decreto 5622, vigente desde então. O decreto 5622 estabelece a manutenção de qualidade no que diz respeito aos diferentes aspectos relacionados à educação à distância, bem como ao credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação, harmonizados com padrões de qualidade enunciados pelo Ministério da Educação. Entre os tópicos relevantes do decreto destacam-se o estabelecimento de importância da avaliação presencial dos estudantes em relação às avaliações feitas à distância, critérios claros e bem definidos para o credenciamento no documento do Plano de Desenvolvimento Institucional PDI, principalmente em relação aos polos descentralizados de atendimento ao estudante.
Mecanismos para coibir abusos, como a oferta ilimitada do número de vagas na educação superior, desvinculada da previsão de condições adequadas. Previsão do atendimento de pessoa com deficiência e oficialização de documento com referenciais de qualidade para a educação à distância. Permissão de estabelecimento de regime de colaboração e cooperação entre os conselhos estaduais e Conselho Nacional de Educação e diferentes esferas administrativas para troca de informações, supervisão compartilhada, unificação de normas, padronização de procedimentos e articulação de agentes. Desafios da educação à distância no Brasil. As novas tecnologias têm sido fundamentais para modificar a nossa forma de ver e interagir com o mundo. A educação também se moderniza a cada dia. Atualmente, educadores e pesquisadores voltam seus olhos para a educação à distância, discutindo sua validade e fazendo comparações com a educação presencial. As maiores diferenças entre educação virtual e presencial podem ser de natureza cultural, o que justifica o latente preconceito a respeito da educação à distância, em razão do preço mais acessível e da carga horária presencial reduzida. Entretanto, para se fazer uma opção por uma modalidade de ensino, é necessário que os alunos e professores levem em consideração as semelhanças e as diferenças entre a educação à distância e a educação presencial, para decidir por aquela que seja mais adequada ao seu perfil. Diferenças entre educação à distância e presencial. Espaço físico. Enquanto professores em cursos presenciais e alunos tratam do conteúdo do curso em sala de aula de forma tradicional, com cadeiras, lousas e portas fechadas, na educação à distância a escolha do ambiente fica a critério tanto dos professores quanto dos alunos. O conteúdo disponibilizado pode ser acessado de qualquer lugar do planeta, bastando para isso um computador conectado à internet. Ao analisar a evolução dos recursos efetivamente utilizados pelos professores na educação presencial, é possível observar uma evolução que se resume basicamente à troca de lousas verdes com giz coloridos para o quadro branco com os marcadores. Os mais ousados talvez adotem o uso de um DVD, do retroprojetor ou de um projetor. Na educação à distância, porém, a utilização de novas tecnologias é imprescindível. Em consequência dessa relação ou dependência, a educação à distância tornou-se atualmente sinônimo de educação via internet, de educação online, de educação virtual e de outras expressões semelhantes. Na educação presencial, o aluno pode terminar um curso sem ter aprendido a utilizar a transparência. Já na educação à distância, o estudante é obrigado a interagir com o meio utilizado, o que torna a aprendizagem múltipla, pois além de aprender o conteúdo, o aluno aprende também a usar as novas tecnologias. Aulas assíncronas. O horário escolhido pelo professor e pelos alunos não precisa ser o mesmo. Manhãs, tardes, noites, madrugadas e feriados podem ser utilizados por ambos os lados. Postura do professor. No que se refere à produção de conteúdo e relacionamento com os alunos, as duas modalidades assemelham-se. Na educação à distância, talvez mais do que na presencial, é necessário que o professor dispense grande parte de sua atenção para a organização e disponibilização do conteúdo. Cabe ao professor rever sua postura diante dos cursos de educação à distância, pois, diferentemente da maioria dos cursos presenciais, o conteúdo não pode ser transmitido aos alunos fechado nele mesmo. Na educação à distância, o conteúdo deve ser construído com a contribuição dos alunos, incentivando-os a expor suas dúvidas, suas experiências e os resultados de pesquisas, trazendo resultados superiores se comparado ao material proposto apenas pelo mestre. Postura dos alunos. Na educação à distância, os alunos são motivados a adotarem uma postura ativa diante do que lhes está sendo proposto, diferentemente do que ocorre em cursos presenciais, quando a passividade é muitas vezes solicitada para que o conteúdo pré-planejado seja ministrado na íntegra. O tratamento do conhecimento. Em educação à distância, o ensino e a aprendizagem ocorrem de professor para alunos, de alunos para professores e de alunos para alunos. Vemos aqui uma perfeita aplicação do desenvolvimento humano, não apenas de forma interacionista piagetiana, mas também na perspectiva socio-interacionista de Vygotsky. Considerações finais. Acreditamos que a educação à distância não se difere substancialmente do ensino presencial, desde que o caráter virtual da educação à distância não seja considerada uma diferença suficientemente importante. Se a tecnologia permite derrubar as fronteiras do saber e do conhecimento, por que não nos valer delas?